Período de transição política do Segundo Reinado para a República. Eu sou a Laura e eu vou dar início falando sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado ele foi regido por Dom Pedro II, que foi coroado aos seus 14 anos de idade, após o fim do período regencial. A coroação de Pedro de Alcântara foi também conhecida como golpe da maioridade, já que o mesmo só podia assumir o trono aos seus 18 anos, mas assumiu antes, ao completar 14 anos. Antes do governo de Dom Pedro II, o Brasil era um país muito conturbado, e para fazer com que essa situação mudasse, o imperador decide centralizar o seu governo, tirando a autonomia dos estados e colocando mais poder nas mãos dele, criando então o chamado parlamentarismo às avessas, que é o parlamentarismo que ao invés das pessoas elegerem os deputados, o próprio imperador elegia, e sempre trocava, alternando entre deputados liberais e conservadores, já que na época existia uma grande briga entre os partidos. Eu sou a Maria Alice e vou falar um pouco sobre a questão Christie. A briga diplomática entre o Império do Brasil e do Reino Unido aconteceu quando a coroa britânica insistiu e vigiou o tráfico atlântico, afetando as relações comerciais e econômicas brasileiras. A Lei Eusébio de Queiroz de 1850 é um exemplo de que as demandas inglesas surtiram efeito no Brasil, com a proibição com o tráfico de escravos, o que gerou descontentamento de alguns brasileiros que queriam mão de obra escrava e queriam lucrar no negócio lucrativo do tráfico atlântico. Depois disso, a relação entre Brasil e Inglaterra piorou quando o navio Prince of Wales foi saqueado e sua tripulação não encontrada numa praia do Rio Grande do Sul. Além disso, em 1862, 3 marinheiros ingleses dirigiam-se às suas embarcações no Rio de Janeiro, quando foram barrados por uma barreira policial que pedia suas identificações, mas não o fizeram e acabaram entrando em luta física com os militares brasileiros. O nome que esteve à frente desse impasse diplomático foi o de William Douglas Christie, embaixador britânico do Brasil, que fez dos incidentes internos conflitos internacionais. Christie culpou o Império Brasileiro pelo naufrágio e acusou de negligência. O embaixador exigiu uma indenização pela carga perdida e punição aos militares responsáveis pela prisão dos 3 ingleses. Agora eu vou falar um pouco sobre café e terras. O Vale do Paraíba era uma região muito fértil para a plantação de café, e a principal fonte da economia brasileira na época era justamente o café. Nessa época, a briga por terras começava a ficar cada vez mais forte, já que tinham pessoas diferentes com posse de terra iguais, o que causava toda uma desorganização. Mas, apesar dessas brigas por terras, o café era o principal produto de exportação da época, o que fez aumentar a necessidade de mão de obra. Mas como a importação de navios negreiros foi proibida, os cafeicultores só podiam comprar escravos de dentro do Brasil. Mas como o café estava no seu auge e precisava de mais mão de obra, começaram a vir os imigrantes de outros países para trabalharem nas plantações de café, já que só os escravos não estava sendo o suficiente. Eu sou o Pedro e eu vou falar sobre a Lei de Terras. Como existiam muitas terras livres e sem ocupações, essa lei previa que essas terras não seriam mais doadas por sesmarias, mas sim seriam vendidas, ou seja, quem quisesse essa terra deveria pagar para tê-la. O motivo desse novo modo de obtenção de terras era porque estavam vindo imigrantes para o Brasil, e como os imigrantes que vinham eram geralmente pobres, não teriam dinheiro para comprar terras, então eles virariam dependentes dos grandes senhores que ofereciam moradia em troca de trabalho. A lei de terras fora uma estratégia do governo para ter os imigrantes trabalhando no café. Era Mauá. Quando o café começou a trazer muitos lucros para o Brasil, com a exportação para os outros países, trouxe também o desenvolvimento. E nessa época o Visconde de Mauá, que era um homem muito rico, promoveu muito desenvolvimento, como a expansão da malha ferroviária e a criação de uma companhia de iluminação a gás. Porém, enquanto o Barão de Mauá estava pensando em um Brasil capitalista com indústrias, velocidade, avançado, o imperador e seus seguidores pensavam em café, terras, monopólio e produtos ingleses, o que fez com que tudo isso se desfazesse, ficando apenas para a história como um surto industrial. Descontentamento com o imperador. O Papa e a Igreja Católica.
O Papa deixou de apoiar o imperador e a monarquia no Brasil após Dom Pedro II aprovar cultos maçons no país. O exército ficou desapontado por vencerem a Guerra do Paraguai e nem ganharem remuneração a mais. E a elite não gostou da aprovação da Lei Áurea e da abolição da escravidão. A Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Olá, meu nome é Vitória e eu vou falar sobre o processo da proclamação. Enquanto a família real brasileira comemorava as bodas da princesa Isabel, a alguns minutos dali, no clube militar, o positivista Benjamin Constant conspirava contra a monarquia. Na madrugada de 15 de novembro, Benjamin convenceu Marechal Deodoro a depor ao Visconde de Ouro Preto, que era uma espécie de primeiro-ministro do Brasil. Deodoro aceitou, mas queria que a monarquia continuasse no Brasil. Deodoro da Fonseca desejava que a monarquia continuasse no Brasil. Então pediu para que Dom Pedro II escolhesse um novo primeiro-ministro que fosse favorável aos republicanos. Mas como nessa época já existiam fake news, circulava um boato de que o imperador tinha escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Gaspar era inimigo mortal de Deodoro. Era tudo mentira. O imperador havia sugerido outro nome, o de José Antônio Saraiva, mas já era tarde e a família real foi exilada do país. Primeira República. Após a proclamação da República, tivemos a chamada República das Espadas, que era comandada por Marechal Deodoro da Fonseca com seus aliados militares. A transição do Império para a República deixou claro os problemas sociais brasileiros. A população lutava por qualidade de vida, enquanto a elite rural queria ampliar o seu poder e os militares procuravam mais protagonismo político. Crise econômica. Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, teve seu momento polêmico por causa da crise econômica instalada no Brasil após o fim da monarquia, o que provocou a necessidade de impressão de mais papéis moedas, causando inflação. Estado autoritário. O Estado autoritário começou quando iniciaram-se as censuras nos jornais. O estupim veio em 1891, quando Deodoro fechou a Constituinte e declarou o estado de sítio e instituiu o voto universal masculino, fazendo com que soldados religiosos e pessoas analfabetas ficassem de fora do processo eleitoral, deixando a Marinha furiosa, que fez a primeira revolta armada em 1891, exigindo que Marechal Deodoro renunciasse, se não bombardeiaram o Rio de Janeiro. E em novembro do mesmo ano, Marechal Deodoro não suportou a pressão e renunciou. Segundo presidente, Floriano Peixoto foi vice-presidente de Deodoro da Fonseca. Então, quando o antigo presidente renunciou, ele tomou o poder do país, que vinha como a principal proposta de contenção da crise. Porém, de acordo com a Constituição usada na época, o mandato de Floriano era ilegítimo. Ele deveria convocar uma nova eleição e ficar no poder só até a posse de um novo presidente. Mas Floriano não o fez, o que provocou outra revolta armada de marinha com novas ameaças de bombardeio à capital federal do país na época, o Rio de Janeiro. Mas Floriano não se abalou e conteve as revoltas, ficando como presidente até o fim do mandato e por fim conhecido como Marechal de Ferro.